Então, porque isso tudo existe, né? Então, quando o metal entra no molde, né? No molde de areia, a partir do momento que eu vaso ele dentro do meu molde, então esse metal ele começa a resfriar. Mas o resfriamento não é igual, né? Em toda a peça. Cada região tem velocidade e perda de calor diferente, né? Então, que eu tenho a minha peça com várias espessuras, né? Geralmente é com várias espessuras. Se as regiões que estão mais nas extremidades, né, nas paredes do molde, ela vai resfriar mais rápido, as que estão no centro vão resfriar mais lenta. Se eu tenho algum maçalote alimentando a peça, né, se o canal entra pelo maçalote, isso aí, essas regiões vão resfriar mais devagar, né, diferente da que estão na extremidade, né, e cada região vai ter uma estrutura diferente. Então, por isso é necessário analisar, né, as isotermas líquidos, né, que é a linha onde o metal começa a solidificar, e as isotermas sólidas, né, linha onde o metal termina de solidificar, né. Então, a área entre o líquido e o sólido, né, é chamado de zona pastosa, né, que seria meu intervalo de solidificação. É onde existe parte líquido mais parte sólida, né. Esse intervalo de solidificação, no canal tem um vídeo falando de bem detalhado sobre esse tema. Então aqui, né, só aqui uma imagem de uma simulação no Magma Software, né, onde eu tenho aqui uma análise de fração líquida, né, e de fração sólida, né. Então, o que que mostra essa análise para mim, né? Então, nessa imagem da esquerda aqui, ó, então mostra para mim que nessa região aqui eu tenho 15,8% de sólido, né? Ou seja, o restante é o quê? É líquido, né? Então, é a mesma peça, né? Então, sempre vai ter que ter, vai dar o quê? 100%, né? Então, aqui eu tenho 15,8% e aqui 84,2%. Aqui é líquido, aqui é sólido, né? Mesmo caso aqui, ó, sólido, aqui líquido, aqui sólido. Então, essa é uma análise importante, né, que se faz no software, né, para a gente ver as últimas regiões, né, onde o metal está líquido, né. Então, a gente pode ver nessa peça, ó, que o resfriamento nas extremidades ele é mais rápido, né, então ele tende a ir resfriando por núcleo, né. Então, as minhas isotermas, né, elas vão fechando, né, aqui, né, elas vão fechando e vai direcionando, né, essa minha solidificação aqui para o centro da peça, né. Mesmo acontece aqui, ó. Aqui esse é um vídeo de fração líquida, né, então dá para ver aqui, ó, as isotermas fechando, né. Então veja que aqui é tudo areia, né, em volta da peça, né. Então veja que a minha isso é a minha fração líquida, né, então aqui, ó, aqui já está sólido, né. Veja nas extremidades, ó, aqui ainda tem líquido e sólido, né. Veja, ó, então aqui dentro vai ser meu ponto quente, né, meu hotspot, né, então aqui nessa região onde onde solidificou por último, né, onde eu tenho uma tendência de formar alguma falha, né, principalmente de rechupe, né. Gradiente térmico, né, motor da solidificação, o gradiente térmico, né, então seria o meu ΔT sobre o meu ΔX, né, que é a diferença de temperaturas, T1 menos TS, né, e a distância entre esses pontos. Então, o meu gradiente térmico, ele pode existir nos 3 eixos, né, x, y e z. Então esse meu gradiente térmico, né, ele indica para onde o calor está sendo extraído, para onde a solidificação vai andar e como a microestrutura vai se formar. Então, na última imagem a gente observou bem isso, né. Quanto maior o gradiente térmico, né, mais fina e orientada fica a minha estrutura, né, grãos granulados. Então quer dizer que nessas regiões aqui, né, que vai ter um resfriamento mais rápido, então os grãos que vão se formar aqui vão ser diferentes dos grãos que vão se formar aqui no centro. Então, o que que é o gradiente térmico, né? A diferença de temperatura entre 2 pontos dividida pela distância entre eles. Então, que seria essa equação aqui, seria meu ΔT sobre o meu ΔX.
Então, traduzindo para a parte da fundição, né, quando o metal líquido entra na cavidade, né, ele não resfria igual em toda a peça. Algumas regiões esfriam rápido, quinas, paredes finas, e outras resfriam devagar, regiões grossas, massas grandes. Onde resfria mais rápido, temperatura mais baixa, onde resfria mais devagar, temperatura mais alta. Então, existe uma diferença de temperatura em algum trecho da peça, né? Então, essa diferença cria um gradiente térmico, ele que determina a direção e a qualidade da solidificação. Então, o gradiente térmico, ele diz o quê? Para onde o calor está indo, né? O calor sempre vai do quente para o frio, e a solidificação caminha junto com essa diferença. Então, como será feita a forma da zona pastosa, né? G alto, zona pastosa fina, G baixo, zona pastosa espessa. Se a alimentação funcionará bem, né? O G alto melhora o fluxo de metal líquido, e o G baixo, né, aqui, ó, ele vai travar o líquido, né, formando os micros rechupos e as dendritas grossas. Então, que tipo de grão será formado, né? O G alto, grãos granulados e finos, então eu vou ter um resfriamento mais rápido, né? Então eu vou ter grãos mais finos. E o G baixo, grãos equiaxiais, né, grossos, ruins para alimentação. Se o G é alto, grande diferença de temperatura entre dois pontos, solidificação rápida e direcionada, alimentação mais eficiente, menor zona pastosa, né? Então eu tenho um intervalo de solidificação menor e eu vou ter menos defeitos. O G é baixo, então pouca diferença de temperatura, a solidificação difusa, né? Ela é mais lenta, a zona pastosa grossa, então o meu intervalo de solidificação ele é maior, né? Vou ter maior dificuldade para alimentar a minha peça, maior chance de rechupe, né? Porosidade e segregação. Então aqui, né, sobre o gradiente, né, imaginando dois pontos, né, o ponto A e o ponto B. Então a distância entre eles é 5 centímetros. Então o meu gradiente é o quê? É a minha temperatura do ponto A, minha temperatura no B, sobre a distância entre eles, né? Então eu vou ter um gradiente aqui de 10 graus por centímetro, né? Isso quer dizer que a temperatura cai 10 graus por centímetro naquele trecho. Então, o que importa, né? O G é o motor de solidificação. A direção G indica a diferença de solidificação. A intensidade do G define-se termos. A solidificação colunar é boa, né? A zona pastosa é pequena, alimentação eficiente e mina porosidade rechupe, né? Então, por isso aqui o livro, né? Foi um livro que eu estou estudando, né? Ele usa GX e GY para medir G em diferentes direções. Então, isso quer dizer o quê, né? Que é também uma imagem do software Magma Software, né? Ele me traz diretamente esse gradiente térmico, né? Então aqui é uma peça. Então aqui eu tenho meu gradiente térmico aqui, né? De 19,34 centímetros por milímetro, né? Aqui também, ó, então eu consigo setar lá, né? No meu software, dar vários pontos, eu consigo ver o meu gradiente térmico, né? E aqui do lado esquerdo é outra análise, né? Que seria o meu tempo de solidificação, né? Então aqui, ó, a gente tem aqui uma região mais grossa, né? Então eu vejo que o meu tempo de solidificação aqui é de 200 segundos, e aqui é uma região mais fina, né? Então eu vou ter o meu tempo de solidificação de 62 segundos, né? Então aqui, né, essa peça específica, né, a gente observou na prática, né, um aço carbono, né, que ela tem uma tendência de dar uma trinca nessa região, né? Porque essa região aqui ela esfria mais rápido, né? E essa aqui ela resfria mais demorado. Então essa contração, então quando a peça contrai, né, ela vai puxando, né, essa solidificação, né, para cá, né, é onde tende a formar essa trinca. Então, o ideal, né, mas na prática é quase impossível, né, a gente ter o que é espessuras de peça uniforme, né? Mas na prática é complicado ter isso, né? As peças geralmente têm diferenças de espessura, né? Mas quando possível, né, tiver é possível fazer alguma alteração em algum desenho técnico, né, de acordo com o cliente, se é possível eu aumentar raios, né, definir um tamanho de espessura de parede, né. Então, isso tudo tem que ser observado, né, durante as fases de orçamento, de projeto. Então, as quinas e paredes finas, né, elas resfriam mais rápido, foi o que eu comentei antes, né, porque estão mais próximas da parede do molde, a areia metal coquila. Então, isso faz com que a isoterma ali, né, surja primeiro nessas regiões.
a solidificação começa ali e avança para dentro da peça, né. Então a minha velocidade de solidificação, né, seria o meu x2 menos x1 sobre o meu t2 menos t1, né, essa seria a minha velocidade, né. Então isso mede quão rápido, né, a isotérmica avança na peça. Então se meu R é alto, né, a solidificação é rápida. Se meu R é baixo, a solidificação é lenta, né, então eu tenho risco de segregação, porosidades e rechupe, né. O R é essencial, né, porque a combinação G mais E define o tipo de grão, né. Um cone de solidificação, né, então nada mais é do que o formato da área pastosa da peça, né. Então borda externa do cone e borda interna. Então se a abertura da isotérmica sólida for maior, a zona pastosa é mais fina. Se a abertura do líquido for maior, a zona pastosa é mais grossa. Então o cone bom, né, é quando o IS tem ângulo maior que o LI. Então, e o que vai significar isso, né? Uma zona pastosa estreita, né, então melhor alimentação e menos risco de defeito. Então seria aqui, né, então as minhas isotérmicas aqui, né, elas vão se fechar, né, nesse caso aqui, ó. Então eu tenho uma zona pastosa aqui maior, né, ela vai se fechar aqui e vai deixar essas poças de metal líquido aqui, né, onde eu tenho a tendência de formar microporosidades, né. Então por que queremos que a zona pastosa estreita? Porque durante a sua solidificação, né, os grãos crescem e consomem líquido, o líquido tem que fluir até a região que está solidificando, a alimentação. Então, se a zona pastosa é grossa e larga, né, o líquido não passa. Então, seria aqui, né? Então, essa minha isotérmica aqui, ela vai se fechar, né? Então, eu vou ter esse meu líquido aqui. Se eu tiver uma alimentação aqui nessa região, né, de uma salote, né? Então, se a minha isotérmica fechar aqui, ó, esse meu massalote não consegue passar mais metal, né? Então, vai se solidificar e vai se formar esse ponto aqui, né? Que vai estar líquido, onde tem a tendência de maior segregação e eu posso ter falhas aqui, né, principalmente micro rechupes. Esse, como eu comentei, né, no canal tem um vídeo mostrando sobre esse intervalo de solidificação. Então, se a zona pastosa é grossa, né, ela dá rechupes e micro rechupes. Então, zona pastosa estreita, né, ela vai alimentar melhor, né, então eu vou ter uma passagem melhor de metal líquido, menos porosidade e menos defeitos. Se o meu G é alto e meu R é alto, né, eu vou ter uma estrutura colunar fina e melhor. Se o G é médio mais R baixo, uma estrutura celular, né? O G baixo mais R baixo, a estrutura equiaxial, né, grosseira. Então, risco maior de defeitos. Então, isso aqui, né, como eu mostrei naqueles vídeos, né, dependendo a região, né, do meu resfriamento, o meu gradiente ali, eu vou ter estruturas diferentes. Então, a microestrutura resultante, né, o tipo de formação dendrítica, a direção da solidificação e a espessura da zona pastosa, né, que eu comentei lá naquele desenho anterior. Um resumo técnico aqui, né, isotérmico líquido, né, então, onde começa a solidificar, né, fronteira externa do cone, isotérmica sólida, onde termina a solidificação, fronteira interna. Meu gradiente térmico, né, é diferente de temperatura por distância, direção da solidificação, a velocidade com que a solidificação minha avança, né? Deu para ver bem lá no meu vídeo de fração líquida. Então, o tipo de grão formado, a zona pastosa é a região líquido mais sólido, seria meu intervalo ali de solidificação. Então, quanto mais fina, melhor, né? Então, quando eu tiver um intervalo melhor para me alimentar, quando de solidificação, eu formo das minhas isotérmicas, né? Que eu mostrei lá no vídeo também, né? Então, ela determina alimentação e defeitos. Então, porque todo defeito de fundição, né, rechupe, porosidade, segregação, né, falta de alimentação, deformações, né, surge durante essas três fases: resfriamento do metal líquido, formação da zona pastosa e o preenchimento da zona pastosa por alimentação. Então, isso tudo vai depender do meu gradiente, né, e da minha velocidade de resfriamento, né, que é o G mais R, mais o formato da peça, o tipo de molde, né. Então, tem todas essas influências, né. O tipo de molde aqui, né? Se eu tiver um molde metálico, um molde de areia, se eu tenho uma areia diferenciada também, isso tudo vai influenciar. É isso aí.